Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 3 do canto 2 do Srimad Bhagavatam, intitulado Serviço Devocional Puro, a mudança no coração. Então vamos ao verso 1. Sri Shukadeva Goswami disse: Maharaj Parikshit, respondi-te então as perguntas que me fizeste sobre o dever do homem inteligente que está à beira da morte. A pessoa que deseja absorver-se no Brahmajyoti, que é a refulgência impessoal de Krishna, deve adorar o mestre dos Vedas, o Senhor Brahma, ou Brihaspati, o sacerdote erudito. A pessoa que deseja potência sexual deve adorar o rei celestial Indra, e a pessoa que deseja boa progenie deve adorar os grandes progenitores chamados Prajapatis. A pessoa que deseja boa fortuna deve adorar Durga Devi, a superintendente do mundo material. Alguém que deseja ser muito poderoso deve adorar o fogo, e alguém que se interessa apenas em dinheiro deve adorar os vassos. A pessoa deve adorar as encarnações Rudra do Senhor Shiva se deseja ser um grande herói. A pessoa que quer um grande suprimento de cereais deve adorar Aditi. Alguém que deseja alcançar os planetas celestiais deve adorar os filhos de Aditi. Alguém que deseja um reino mundano deve adorar Vishvadeva. E alguém que quer ter popularidade com a massa em geral da população deve adorar os semideuses Sadhya. A pessoa que deseja uma longa duração de vida deve adorar os semideuses conhecidos como Ashvini Kumaras. E a pessoa que deseja uma compleição robusta deve adorar a terra. A pessoa que deseja estabilidade em seu posto deve adorar o horizonte e a terra. Alguém que deseja ser belo deve adorar os belos habitantes do planeta Gandharva. E a pessoa que deseja uma boa esposa deve adorar as apsaras e as moças de sociedade Urvashi do reino celestial. A pessoa que deseja exercer domínio sobre os outros deve adorar o Senhor Brahma, o líder do universo. Alguém que deseja fama tangível deve adorar a personalidade de Deus. E a pessoa que deseja um bom saldo bancário deve adorar o semideus Varuna. Se alguém deseja ser um homem deveras erudito, deve adorar o Senhor Shiva. E se alguém deseja uma boa relação matrimonial, deve adorar a casta deusa Uma, a esposa do Senhor Shiva. A pessoa deve adorar o Senhor Vishnu ou seu devoto para obter avanço espiritual em conhecimento e para proteger seus herdeiros e promover o avanço de uma dinastia. Ela deve adorar os vários semideuses.
Alguém que deseja exercer domínio sobre um reino ou um império deve adorar os manos. Alguém que deseja obter vitória sobre o inimigo deve adorar os demônios. E a pessoa que deseja gozo dos sentidos deve adorar a lua. Mas a pessoa que não deseja nenhum gozo material deve adorar a suprema personalidade de Deus. A pessoa de inteligência mais desenvolvida, esteja ela repleta de todos os desejos materiais, ou não tenha nenhum desejo material, ou deseje a liberação, deve de todos os meios adorar o Todo Supremo, a personalidade de Deus. Todas as diferentes espécies de adoradores de múltiplos semideuses podem alcançar a máxima bênção perfectiva, que é a espontânea atração firmemente fixa na suprema personalidade de Deus, através da exclusiva associação com o devoto puro do Senhor. O conhecimento transcendental relacionado com o Supremo Senhor Hari é conhecimento que produz a completa eliminação das ondas e redemoinhos dos modos materiais. Esse conhecimento traz autossatisfação porque está livre do apego material e, sendo transcendental, é aprovado pelas autoridades. Quem poderia deixar de sentir-se atraído? Shaunaka disse: o filho de Vyasadeva, Srila Shukadeva Goswami, era um sábio altamente erudito e conseguia dar às coisas uma descrição poética, que Maharaj Parikshit voltou a perguntar-lhe após ouvir tudo o que ele dissera. Ó erudito Sutta Goswami, por favor, continua a explicar-nos esses tópicos, porque estamos todos ansiosos para ouvir. Além disso, tópicos que acabam provocando comentários sobre o Senhor Hari, na certa devem ser discutidos na Assembleia dos Devotos. Maharaja Parikshit, o neto dos Pandavas, desde sua tenra infância, foi um grande devoto do Senhor. Mesmo quando brincava com bonecos, ele costumava adorar o Senhor Krishna, imitando a adoração à deidade da família. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, também era pleno de conhecimento transcendental e era um grande devoto do Senhor Krishna, filho de Vasudeva. Logo, deve ter havido debates sobre o Senhor Krishna, que é glorificado por grandes filósofos e na companhia de grandes devotos. Nascendo e se pondo, o sol diminui a duração de vida de todos, exceto daquele que utiliza o tempo discutindo tópicos sobre a excelente personalidade de Deus. Acaso as árvores não vivem? Acaso o fole do ferreiro não respira? E ao redor de todos nós, acaso os animais selvagens não comem e ejaculam sêmen? Homens que são como cães, porcos, camelos e asnos, louvam aqueles homens que nunca ouvem os passatempos transcendentais do Senhor Sri Krishna, aquele que elimina todos os males. A pessoa que não ouviu as mensagens sobre as proezas e atos maravilhosos da personalidade de Deus e não cantou ou entoou em voz alta as valiosas canções sobre o Senhor, deve ser considerada como possuidora de orifícios auditivos semelhantes aos buracos onde moram as serpentes, e de língua semelhante à língua de uma rã. Quando não se prostra diante da personalidade de Deus, que pode conceder mukti,
liberdade, a parte superior do corpo, embora coroada com um turbante de seda, não passa de um fardo pesado. E quando não se ocupam a serviço da personalidade de Deus, Hari, as mãos, embora decoradas com pulseiras reluzentes, são como as de um homem morto. Os olhos que não olham para as representações simbólicas da personalidade de Deus, Vishnu, suas formas, nome, qualidade e etc., são como olhos gravados nas plumas do pavão, e as pernas que não se locomovem aos lugares sagrados onde se medita no Senhor são consideradas como troncos de árvores. A pessoa que em nenhuma ocasião recebeu sobre sua cabeça a poeira dos pés do devoto puro do Senhor, com certeza é um corpo morto. E a pessoa que nunca experimentou o aroma das flores, das folhas de tulasi deixadas nos pés de lótus do Senhor, também é um corpo morto, embora respire. Com certeza é de aço o coração que, apesar de a pessoa cantar o santo nome do Senhor com concentração, não se modifica quando ocorre o êxtase. Lágrimas enchem os olhos e os cabelos se arrepiam. Ó Suta Goswami, tuas palavras são tão agradáveis às nossas mentes. Portanto, por favor, explica-nos isto da mesma maneira como foi falado pelo grande devoto Shukadeva Goswami, que tem muito conhecimento transcendental e que respondeu às perguntas formuladas por Maharaj Parikshit. Aqui terminamos esse capítulo 3. Aqui nesse capítulo, temos uma parte interessante que há vamos dizer assim, um menu, para os desejos materiais. Então, tudo aquilo que você deseja materialmente, há uma classe, administrativa do universo, ou um semideus que vai satisfazer aquilo que você quer. Os semideuses, eles existem para fazer com que os nossos desejos se manifestem. Mas se você sabe qual determinado semideus, para qual determinado desejo que você tem, se manifeste, você adora esse semideus em particular. Ok? Então, os Vedas explicam assim, esses vários tipos de adoração para as pessoas que são materialistas. Na verdade, essa adoração se destina a alimentar no coração das pessoas esse desejo de adorar para conseguir coisas. E aí, progressivamente, a pessoa, quando evolui em consciência, ele, através dessa adoração aos semideuses, como um estágio inicial desse processo de adorar, ele no estágio mais avançado, ele começa, é como se fosse um treinamento para começar adorar a Deus, a Krishna, porque o poder dos semideuses só é possível o semideus oferecer uma bênção material a seus devotos se Krishna quiser, O semideus ele não tem poder em si, mas o poder do semideus é o poder de Krishna, de Vishnu, entende? Então, num verso mais à frente, é mostrado que se você não tem nenhum desejo material, então você adora a suprema personalidade de Deus. E mesmo que você tenha algum desejo material, ou se você simplesmente deseja alcançar a liberação desse mundo, você também deve adorar os pés de lótus do Senhor Krishna, entendendo que Ele é o poder por trás de tudo. Assim, de uma só tacada você derruba todas as bolas, vamos dizer. Então, se você entende que o poder dos semideuses é o poder de Krishna, você entende que Krishna é a causa de todas as causas, o Senhor Supremo, ao adorar o Senhor Krishna, seja por um motivo material ou espiritual, é a recomendação desses versos, Porque aí você, de alguma forma, vai estar meditando diretamente na forma do Senhor Krishna ou do Senhor Vishnu.
Entende? Então isso é bem interessante aqui, essa colocação, né, para entendermos aqui por que está falando dos adoradores, né, desses múltiplos semideuses. E aqui depois, né, o sábio Shaunaka, dizendo a Sutta Goswami, ele vai falando, né, que se a pessoa, né, vive essa vida material, em nenhum momento ela usou os seus sentidos para contemplar Deus, né, seja através de ouvir, né, as instruções de Deus, os passatempos, ou para ver a forma de Deus, para cheirar as flores ou a tulasi oferecida por Deus, por saborear os alimentos divinos, ou por falar, né, em Deus, enfim, se a pessoa não usa nada durante sua vida para contemplar Deus que está revelado aqui, né, como o Senhor Krishna, e também de formas indiretas, né, como os semideuses ou a forma universal, assim, dessa forma, se você não usa sua vida para entender quem é a causa de todas as causas, né? A fonte suprema de toda a existência, que a ideia do Bhagavata é exatamente isso, ele vai falando aqui em conta-gotas todo o conhecimento para você entender que temos que nos render ao Ser Supremo, o Senhor Krishna. Então ele vai falando, então a pessoa que não faz isso é como fosse uma pessoa morta, né? Você está respirando, mas assim, sua vida é completamente sem sentido, né? Então muitas pessoas adoram assim, semideuses, só estão buscando coisas materiais, não têm interesse de se liberar, se desapegar desse mundo, não têm interesse de se situar em sua posição eterna como um servo amoroso de Krishna, e também não quer voltar para o mundo espiritual. Às vezes ela nem quer, né? Porque ela é completamente ignorante. Então o Bhagavata ele vem para mostrar essas coisas, né? Se você quer alguma coisa material, adora Krishna também, então, sabe? E ao adorar Krishna, você, com certeza, por meditar em Krishna, a sua consciência vai se elevando, sua mente vai se purificando, e naturalmente você vai deixando de desejar as coisas materiais, porque Krishna ele vai se revelando no seu coração, e você vai entender que Ele está controlando tudo, que Ele vai trazer para a sua vida tudo que você precisar, não tenha dúvidas disso, né? E você mantendo essa fé, o serviço devocional, né, dentro desse processo de Bhakti Yoga, você se estabelece finalmente, né, na posição mais elevada do espírito, enquanto encarnado aqui nesse mundo material, e aí você usa a sua forma humana de maneira perfeita, dentro do ideal divino, pelo qual Ele te criou, né? E você usa os recursos que Krishna está te oferecendo aqui para você ouvir sempre e falar dele, né? Então o Bhagavata é essa maravilha, é o manual onde você vai aprender a voltar para o mundo espiritual, para sair das garras, né, dos modos da natureza material, das garras da ilusão que estão te mantendo preso por aqui. Então é assim, se você não está dedicando a sua vida a Deus, a cumprir, né, a missão humana que está regulada por esse sacrifício de você buscar Deus, e aqui revela quem é Deus e o que você tem que fazer e qual os processos de meditação existente nele. Se você não faz isso, se você não tem nenhum interesse, então sua vida é uma vida assim, é como um objeto, né, algo inútil, sem nenhum sentido. A pessoa simplesmente vive para tentar satisfazer o desejo de gozo dos sentidos do corpo material, e é uma vida inútil, uma vida perdida, e esses versos dizem, né, pessoas mortas, né, se não usa, né? Então ele descreve esses versos aqui em cada coisa, e fala, né, no final assim, que os homens assim são como cães, porcos, camelos e asnos, né, que estão louvando simplesmente as pessoas que, né, pessoas às vezes com caráter demoníaco, né, que elas consideram importantes nesse mundo, mas que não têm nenhuma ligação com Deus. Então essas pessoas nunca assim, têm interesse em ouvir os passatempos transcendentais do Senhor Krishna, que é o que nesses versos fala que elimina todos os males, que dissolve toda a ilusão da vida de uma pessoa.
Então temos que refletir. O Bhagavatam nos leva a essas reflexões, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual o significado de eu estar aqui nesse mundo? Aí Krishna fala, lembra, eu estou te revelando que eu sou Deus e eu deixei toda uma literatura, uma informação transcendental, né? Nem é uma informação né? Espiritual em si, é transcendental, porque o Bhagavatam representa diretamente a encarnação literária da Suprema Personalidade de Deus, o seu Sri Krishna. Então, quando você tem o Bhagavatam em mãos e você está ouvindo com muita atenção e devoção e desejando do fundo do seu coração realmente se conectar com Krishna, né, em serviço devocional, e o seu amor começa a despertar e você começa a sentir esse êxtase, esse entusiasmo, então você tem a maior riqueza da existência em suas mãos, né? O Bhagavatam é Krishna se dando para nós através da sabedoria máxima do universo, não só desse planeta Terra, de todo o universo. Então você está em posse da maior riqueza da vida, da existência, mas você não tem noção disso, porque você não se rendeu a Deus, porque você vive sua vida só tentando desfrutar ao máximo possível, cobiçar a energia material, e aí você perde a oportunidade dessa criação da forma humana que Krishna te emprestou durante esse tempo. Então, aqui como nesses versos falam, né, o tempo só passa para quem não está vivendo na consciência de Krishna. Para quem não está, para quem não está fixo em Deus no coração 24 horas por dia, o tempo é como assim, o sol que vai passando, nascendo e morrendo todo dia, e ele vai passando, e a pessoa vai perdendo a sua vida, vai envelhecer, né, porque ela se identifica com o corpo, e aí tudo vai acabar. Mas se você está meditando em Krishna o tempo todo, né, e isso vai ser o resultado natural de você estar se devotando diariamente a Deus, o Espírito, ele transparece, ele se ilumina, e aí ele vai querendo sentir cada vez mais esse gosto superior, que é a meditação em Deus. Então, você se situa em Sati, né, no seu aspecto eterno, e daí você não vê o tempo passar. O seu corpo está passando, mas o tempo não está passando para você. Por quê? Porque você está situado no Espírito, né? Então, por isso que esse capítulo é chamado o serviço devocional puro. Quanto mais estamos com Deus, cantando o seu santo nome, ouvindo os seus passatempos, né, nos associando com pessoas puras, avançadas em autorrealização espiritual, que estão praticando, né, o serviço divino nesse planeta, adorando, né, Deus de todas as maneiras, você vai chegar nesse ponto de serviço devocional puro, né? E puro significa que você se estabelece com Krishna, em Krishna, no Espírito, com essa consciência completamente conectada. Você não esquece mais de Deus. Porque aí você tem, além do amor, você tem essa sabedoria, onde você vai poder ver esse mundo material e o mundo espiritual como energias manifestadas, né, dentro dessa refulgência que emana do corpo de Krishna. E que Krishna é o centro natural de todo o movimento daquilo que se chama mundo espiritual ou mundo material. Entende? Então, no final desse verso, né, Shaunakarishi, né, que era o líder lá dos sábios na floresta de Naimisaranya, onde Shuta Goswami estava falando, né, o que Shukadeva Goswami falou para Maharaj Parikshit, ele fala aqui que, né, ele é como a mente no devoto. Poxa, Shuta Goswami, fala mais de Krishna, o que ele falou, o que Shukadeva falou para Maharaj Parikshit. Essa é a natureza de quem está devotado a Deus, ele está interessado em saber cada vez mais, e as revelações de Krishna para a alma são eternas, né? Inclusive aqui tem um verso que fala que Shukadeva Goswami, ele era uma alma autorrealizada. Então, ele era completamente absorvido, né, no Brahman, nessa energia impessoal, vamos dizer assim, de Krishna. Ele estava, era completamente iluminado, né, satisfeito no eu, não precisava de nada, ele já vivia em Samadhi, ele nem percebia que era o corpo material mais.
Porém, está dizendo nesse verso que mesmo uma pessoa autorrealizada naquilo que se chama o Brahman, que é o primeiro estágio ainda de realização de Deus, quando ele ouve os passatempos de Krishna, nesse sentido, né, com amor, com devoção, ele imediatamente se torna um devoto de Krishna, mostrando que essa plataforma da devoção aos pés de lótus do Senhor Krishna é superior à consciência que tenta se fundir no Brahman pessoal, na refulgência que emana do corpo de Krishna. Isso também é muito interessante. Então essa é uma forma do Bhagavatam mostrar, né, que Shukadeva Goswami, que tinha mais essa natureza, vamos dizer, impersonalista, assim, ele ao ouvir o seu pai Vyasadeva falar, mostrou que uma pessoa completamente iluminada, no samadhi da refulgência divina, quando ouve falar de Krishna, ele também vai se absorver na fonte suprema dessa refulgência. Então fica essa dica aqui desses versos do Srimad Bhagavatam, e acaba que esses devotos, né, de todos os níveis, seja o yogi também que está meditando em Vishnu no coração, todo mundo que lembra de Krishna acaba saindo desses estágios, né, primário e secundário da refulgência e de Krishna no coração, e acaba se rendendo aos pés de lótus de Krishna, atingindo assim a perfeição espiritual da vida, né, a meta suprema aqui nessa vida humana, e voltamos, né, para Vrindavana, para Krishnaloka, o reino puro de Deus, que é o lugar de onde nunca devíamos ter saído, né? Estamos aqui agora tentando voltar. Então vamos fazer esse esforço mínimo, né, ou máximo, né, porque a gente nunca sabe o dia da nossa morte, né? Maharaj Parikshit, ele soube, né, que ia morrer em sete dias. Então a gente não sabe, a gente pode morrer amanhã. Então quanto mais pudermos agora, já que temos esse conhecimento, nos fixar aos pés de lótus do Senhor Krishna, vamos fazer esse esforço de prazer, né, de bem-aventurança. Não é um esforço pesado como os materialistas fazem para viver uma vida inútil, lutando dia a dia para ganhar dinheiro, e no final, quando a morte física acaba, tudo é perdido. Mas quando você usa seu tempo, esse esforço espiritual para se dedicar a Krishna, né, naturalmente você vai obter, né, o maior sucesso, a maior riqueza desse mundo material, que é despertar o amor por Deus e conseguir uma morada, né, uma permanência nesse mundo espiritual. E o devoto, enquanto está aqui nesse mundo material, ele, se vier as coisas materiais, se Krishna quiser dar as coisas materiais para ele, ele aceita de bom grado, ele leva a vida conforme Krishna o direciona. Não é que as coisas materiais são ruins, é o modo em que nos envolvemos e nos perdemos espiritualmente na aquisição dessas coisas materiais. Porém, o devoto puro, assim como nós vimos com os reis santos, eles usam toda a sua opulência, né, todos os seus talentos, toda a sua capacidade de administrar um reino para implantar a consciência espiritual na humanidade na qual ele está regendo, certo? Então a ideia é sempre usar tudo a favor de Krishna, e você vai fazer isso depois que você estiver consciente de Krishna, dentro, né, desse tempo, no processo de cantar o seu santo nome e estar aqui ouvindo essas aulas, né, do Srimad Bhagavatam. Então temos que ouvir repetidamente, né, não só assim ler uma vez, e nossa memória é muito fraca, né? Relembrando constantemente sobre Deus, ficamos numa posição poderosa no espírito e não nos envolvemos mais com os medos, os sentimentos negativos, né, as ansiedades, e tudo isso que é o normal aqui em Kali Yuga, né, nessa era atual em que estamos vivendo. Ok? Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada, os devotos reunidos, Haribol!